Olá Inês, Bom dia, professora. está tudo bem? Sim, sim. Não é a Inês que se calhar ia estar em aula? Sim, é só às 10, tenho que sair daqui a meia hora. Está bem. Como é Pronto, que está a correr? está a correr bem. A Está? Madalena sim, sim, a Madalena também vai chegar um bocadinho atrasada, porque ela também está numa aula no estágio. Ok. Jéssica, está tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olá Mara, bom dia. Bom dia, professora. Nós hoje vamos fazer uma sessão curtinha. Vamos só fazer um apanhado da situação para tentar perceber qual é a melhor maneira de prosseguir, uma vez que vocês com certeza estão ocupadas em fazer planificações online com os vossos alunos, não é? E se calhar, como muitas de vocês ou de vós me disseram, até algumas sessões coincidem com a hora de pés. Portanto, temos que ver como é que vamos fazer daqui para a frente, está bem? Porque, obviamente, nesta altura, o que é prioritário para vocês é conseguirem dar as aulas online, penso eu, que já terão discutido isso também com a direção do curso do mestrado, o que é muito importante que vocês tenham aquelas horas todas de estágio, certo? A Joana diz que sim. Por exemplo, eu tenho as horas, mas há colegas que não têm. Pois. Estão muito atrasadas. Pois é, depende das situações, não é? Como é que a Joana conseguiu ter as horas todas? O meu colégio não encerrou. Ou seja, eles encerraram presencialmente, mas continuaram online. Pois, ok. É só por isso. E vocês já têm informações sobre o que é que vocês têm que apresentar como evidência de que de facto cumpriram aquelas horas? É o próprio colégio que vos passa uma declaração a dizer que vocês têm as horas? Segundo o que eu percebi, nós temos a folha das horas na mesma, fazemos outra à parte. E Ok. depois, todos os materiais que fizermos, assim como as planificações, temos de incluir no portfólio. E as reflexões. Está bem. Olá, Andreia, bom dia. Bom dia, professora. Obrigada pela resposta ontem. Estava um pouco preocupada se podia fazer ou não assim. Tudo bem. Pois eu estava a dizer, a Andreia chegou agora, estava só a dizer que de facto temos que ver como é que vamos prosseguir daqui para a frente, porque o mais importante é vocês cumprirem de facto as horas que têm que cumprir para o estágio. E como É que o problema é que, por exemplo, no meu caso, eu como tive duas semanas em falta, porque a minha professora faltou, eu vou chegar ao final de março com metade das horas feitas. É muito pouco. Pois é. Está muito difícil. Luana, como é que está a sua situação? Bom dia, professora. Nós ainda não temos novidades. Ontem comecei o online, mas a professora Teresa ainda não nos disse nada. Relativamente às horas, não sabemos como é que se vai Ainda não processar sabem? tudo. Não. Está bem. Ok. Então, eu vou só aqui fazer um bocadinho um apanhado do que é que vocês tiveram que fazer papéis até agora. Eu peço desculpa, em primeiro lugar, pela confusão da aula de dia 26. O primeiro ponto do despacho mencionava apenas aulas presenciais, enquanto que o segundo ponto do despacho mencionava aulas online. E, portanto, eu assumi que no nosso caso, que sempre tivemos online desde o início, que não se aplicava, ok? Obviamente que não há problema nenhum se vocês faltaram à aula e, portanto, peço desculpa pela confusão. Depois, o que é que eu queria dizer mais? Vocês não têm dúvidas nenhumas quanto ao trabalho do grupo de pés que têm que entregar, porque nós, se calhar, não tivemos a oportunidade ainda de falar muito mais sobre isso, depois de eu ter incluído o trabalho no Moodle. Alguém tem alguma questão? Professora, se pudesse explicar novamente, é que eu não percebi muito bem. Ok, Mara. Portanto, a ideia é vocês fazerem um trabalho de grupo, certo? Ok? E aquilo que eu incluí, deixa-me ver, situar, isto são tantas coisas, está aqui.
O trabalho do grupo, vocês obviamente têm que formar um grupo, convém não ser mais do que 4 pessoas. E o trabalho é a avaliação de desempenho com base em rúbricas. Portanto, nós falámos em PES de modos de avaliação e falámos em fazer uma rúbrica. Uma rúbrica o que é? É uma descrição dos níveis de desempenho. Eu dei-vos um exemplo, quando tivemos aula, dá um exemplo no Moodle, certo? E, portanto, vocês o que têm que fazer é, como diz o segundo parágrafo do trabalho, criar uma rúbrica para a área do português, domínio da escrita. Portanto, vocês vão às aprendizagens essenciais, selecionem uma área e um domínio à vossa escolha e depois fazem o design, desenham uma rúbrica. Neste trabalho, o que é essencial é a construção da rúbrica e depois diz aqui que deve constar uma breve introdução, uma explicação das rúbricas e 2 tabelas exemplificativas das mesmas. Portanto, as tabelas são do mesmo género daquele exemplo que eu vos dei que está no Moodle, ok? Em PDF. E depois, o que vocês têm que fazer é muito simples, é dar uma explicação com base naquilo que selecionarem das aprendizagens essenciais, uma breve introdução e uma explicação das rúbricas. Porque é que as construíram daquela maneira? O que é que vocês estavam à espera de avaliar e porque é que selecionaram aquela forma de avaliar? E eu escolhi a escrita exatamente porque nós temos que encarar a escrita como um processo. E como processo, a escrita implica vários subdomínios, vá lá, em que eu posso, num domínio, estar mais preocupada, por exemplo, com o uso do vocabulário, o uso que os alunos fazem do vocabulário. Noutro aspecto, posso estar mais preocupada com os erros ortográficos. Portanto, tem diferentes vertentes. E vocês veem isso na rúbrica que eu dei como exemplo. Ok? Portanto, esta é a ideia. Mara, não sei se expliquei de acordo com as dúvidas que tinha. Está claro? Está? Ok? Pronto, esta é a ideia. É uma atividade que provavelmente vocês não fizeram até aqui e que eu penso que vos pode ser útil também em termos das planificações que fazem, pensar como é que encaram o uso de rúbricas, ok? Pronto, isto é relativamente ao trabalho. Ainda relativamente ao trabalho, o que nós acordámos que foi que vocês entregavam, agora não tenho aqui, quem é que sabe? Entregavam no dia... em abril, não foi? É dia 6, professora. Já, dia 6 de abril, tenho aqui no cronograma, dia 6 de abril. Ok. Então, pensando naquilo que nós temos que fazer em PES até ao final do ano, se vocês olharem para o cronograma, vocês dia 6 de abril têm que entregar este trabalho, ok? Depois nós temos uma aula no dia 23 de fevereiro e temos apenas uma aula em março e depois 4 aulas em abril, ok? Portanto, o que é que nós vamos fazer? No dia 23, eu vou pôr isto no Moodle também, no dia 23 eu queria que vocês submetessem... Não, vamos fazer mais simples, para vocês não estarem com muito trabalho para já e se dedicarem mais às vossas aulas online. Vamos fazer uma pequena discussão em grupos hoje sobre a vossa autoavaliação de PES, ok? E depois, vocês mais formalmente... Bom dia, Márcia, bom dia. Sim, olá, tudo bem, Rita? professora? Tudo a correr bem, Rita? Não vejo a Rita, mas espero que sim. Então, Sim, professora, está tudo bem. Okay. Então, vocês olham para o cronograma para se situarem em relação ao número de aulas? Diga-me. Sim. Quem falou? Foi a Márcia? Eu posso apresentar o meu trabalho para... Sim, professora, fui eu. Certo. Consegue-me ouvir bem? Consigo. Posso apresentar o meu trabalho às 10h30? Pode. Pronto, Quer é porque dizer, eu estou... Diga-me lá, porquê? Porque eu estou em aulas com as minhas meninas e só às 10h30 que vou ter intervalo. Uhum.
Pode ser? Ok. Certo. Pronto, obrigada, professora. Então, o que é que eu ia dizer? Nós aqui temos apenas 8 pessoas. Eu vou-vos pôr em pares e vocês vão fazer o seguinte. Vão olhar para o cronograma de pés e vão olhar para a FUC. Eu vou pôr aqui no bate-papo aquilo que eu quero que vocês discutam em termos da vossa avaliação. A FUC diz o seguinte, não sei se alguém já olhou, a FUC diz que a avaliação é baseada na pontualidade, na assiduidade e na participação. E estas 3 componentes vão refletir, desculpem que eu estou um bocadinho fanhosa hoje, 10% da vossa avaliação. Toda a gente viu isto? Depois temos trabalhos. Os trabalhos vão constituir 30% da vossa avaliação. E depois ainda temos elaboração e discussão das planificações. Foi uma coisa que nós já fizemos também no início. Vocês sabem qual é o peso da avaliação do seminário no cômpito geral desta unidade curricular? Ninguém sabe. Não? Mara, não? Joana? Eu não sei, professora, deve ser para aí uns Epá! 20, não sei. Isto está mal. Então, Márcia, também não. Uns 20, 30%. Então, se vocês olharem para a FUC, o seminário vale 25% da vossa avaliação final, ok? É muito pouco comparado com o resto, certo? O resto é 75%. Dentro desses 25%, há ponderações nestes trabalhos que eu estou aqui a elencar, a listar. Portanto, 10% para a pontabilidade, assiduidade e participação, 30% para os trabalhos e discussão de planificações 60%. Está bem? Está tudo bem, Andreia? Professora, não está nada bem. É que a aula começou às 9h30 e eu ainda não consegui entrar. Estou cheia de problemas na minha net. Não consigo entrar nas reuniões do estágio. Tem sido um filme. Ui, isso é que é pior. Não aceita o código, já troquei de computador, não percebo o que é que está a passar. Bom, então vamos fazer assim. Como estamos só, eu estou sempre a tentar adaptar para a melhor solução possível dentro da situação que temos. Vamos fazer assim, toda a gente tomou nota destes 3 itens que eu listei aqui, certo? Vocês vão refletir e vão pensar o que é que vocês acham que é a vossa avaliação até aqui, com base nestes 3 critérios, ok? E depois, uma outra coisa que eu vos vou pedir é que vocês façam sugestões sobre as poucas sessões que ainda nos restam até ao final de abril, está bem? Portanto, isto para a próxima aula, está certo? Pode ser? Ok? Depois, o que é que eu queria hoje? Só para começar um bocadinho para vocês se relembrarem o que é que nós já fizemos em pés. Vou-vos pôr em salas para vocês que falarem um bocadinho em pares sobre a autoavaliação e sobre os trabalhos que já foram realizados e sobre aquilo que gostariam de ver até ao final do semestre. Está bem? Só muito breve, aí uns 6 minutos. Então vou fazer aqui, criar aqui o quê? 1, 2, 3, 4 salas. E vou pôr a Andreia e a Inês juntas, está bem? A Jéssica e a Joana juntas. A Luana e a Mara. E a Márcia e a Rita, ok, meninas?
Então, são 9h46. Voltamos às 10, é melhor. Pode ser? Toda a gente entendeu o que é que precisa de fazer, certo? Sim, professora. Professora, eu às 10 eu já não estou aqui. Então vamos, que alguém fala por si, a sua companheira, está bem, Inês? Ó, professora, Sim. desculpe lá, eu não vou, eu estou se é assim, eu não vou conseguir fazer, porque ainda por cima eu fiquei com a Inês e a minha turma já está online comigo. E eles Está estão bem. Então depois envia-me por e-mail, Andréia. Está bem, professora. A Joana depois explica-me o que é para fazer e eu mando-lhe um e-mail, pode ser? Está bem, certíssimo. Pronto, então eu vou sair, professora, e depois faço e envio-lhe. Um beijinho. Ó, Joana, não pode ficar sozinha. Professora. Vou mudar isto. Não é? Eu estava com a Jéssica, acho eu. Eu é que estava sozinha, professora, mas eu A vou ter Inês que está sair daqui a sozinha. bocadinho. Portanto, eu se É. calhar posso lhe enviar isto por e-mail e. Está bem, Inês. É uma E coisa assim muito Professora. Está bem, ok. Toda a gente percebeu, é muito simples, ok? Mara. Eu já estou a ouvir uma aula qualquer. Inês, o Isaías. Tem que fechar o microfone, Inês. Pronto. Ok. Ó, professora, pode só repetir o trabalho, se faz favor. Rita, sim. Sim. Então, o que eu queria que vocês fizessem é uma reflexão sobre a vossa autoavaliação, uma autoavaliação da vossa prestação em PES até aqui, ok? Com base nestes 3 pontos que eu pus aqui no bate-papo, que são os critérios de avaliação que estão na FUC, ok? Sim. E vocês vão refletir sobre a vossa autoavaliação, para depois me dizerem, e para além disso, ainda vão dar sugestões sobre o que é que vocês gostariam de ver tratado durante as próximas sessões de PES, que já não são muitas, até ao final de abril. Ok, professora. Obrigada. Está bem, Rita? Ok. Sim. Jéssica, está tudo bem? Ok. Então, estas salas não podem ter nem a Inês, nem a Andreia. De resto, está tudo bem, é isto? É? Ok. Sim. Então, eu vou excluir a Andreia, vou pôr numa sala a Inês e a Jéssica. Não, a Inês não pode. A Jéssica e a Joana. Ok? Depois, na 2, vou pôr a Luana e a Mara. E na 3, vou pôr a Márcia e a Rita. E a Andreia e a Inês vou dizer adeus. Então, encontramos aqui daqui a 10 minutos, às 10, pode ser? Então vá, até já. Não sei se funcionou, sim. E eu saio já ou... Pode sair, Inês. Depois envia-me por e-mail uma coisa muito simples, está bem? Sim, pode ser assim por tópicos, um texto pequenino. Um parágrafo. Chega-me. É só explicar como é que acha que foi a sua prestação até aqui, com base naqueles 3 critérios e sugestões para as próximas sessões. Professor, já agora posso aproveitar aqui estes 5 minutos para perguntar uma coisa sobre o trabalho de ZARF. Tá, certo. Portanto, eu tenho que pegar numa daquelas reflexões que fizemos. No caso dos meus colegas foram as notas de campo e eu fazia uma reflexão sobre um acontecimento de um dia de... Do dia de aula, sim, sim. Dia de aulas, sim. E é pegar nessa reflexão e dizer que tipo de método é que eu usei de recolha de dados e o porquê de eu ter usado aquele método. Inês, pode não ter usado nada, ou seja... Pois é que eu, por exemplo, eu já escolhi, vou fazer sobre o conselho de turma. Eu usei as notas de campo e a observação direta. Mas eu podia, através de, por exemplo, daquilo que eles fazem no conselho de turma, eu podia fazer uma análise dos documentos que eles usam no conselho. Exato, e vai explicar como é que faria isso. Ok, pronto. Vai usar as referências bibliográficas que tem que encontrar
e vai anotá-las conforme aqui está explicado no trabalho. Sim, É isso? portanto, para a análise de documentos deles, que eles fazem, é análise documental. Exatamente. Ok. E depois pode entrar em mais pormenores, se faria uma análise temática, se faria uma análise com outras características, e isso depois são as suas fontes bibliográficas, as suas referências que a podem informar como faria. Ok. Está bem? Sim. Ok. Obrigada, professora. Então vá, boa aula, Inês. Obrigada, obrigada. Temos a Madalena. Olá, Madalena. Olá, professora, bom dia. Eu só cheguei agora que eu estive a assistir a uma aula no estágio. Pois, Não, isto não está está tudo bem. muito confuso. Desculpe. Está mal. Não, isto está tudo muito confuso. Eu estava a dizer às suas colegas que o prioritário para vocês, obviamente, é cumprir as horas de estágio, não é? Essa é a vossa prioridade. Sim. Tudo bem, eu percebo isso. Então, vou-lhe só dar aqui um feedback sobre o que é que fizemos até agora. As suas colegas estão em salas, elas estão a fazer uma pequena reflexão, peço desculpa, sobre a avaliação. Eu pedi para todos fazerem uma autoavaliação da vossa prestação no seminário até agora, ok? Com base nos critérios que estão na FUC e que eu pus no bate-papo. Portanto, a Madalena, veja lá se tem acesso ao bate-papo. Vou só ver. Não. Está vazio o meu bate-papo. A sério? Uhum. Se calhar foi porque entrou mais tarde, então não tem. É capaz de ser. Se calhar vou fazer aqui um copy-paste, pode ser que funcione. Veja lá. Já apareceu. Pronto, com base nesses critérios, a Madalena vai fazer uma autoavaliação da sua prestação no seminário. O seminário é apenas 25%, conta apenas 25% da vossa avaliação global, ok? Portanto, o que conta mais, obviamente, é todo o outro trabalho relacionado com o estágio. E eu pedi às suas colegas para, em pares, falarem um bocadinho da avaliação. E aquelas que não puderam participar porque tinham aulas, vão submeter por e-mail. Okay? E um segundo aspecto disto é dar sugestões sobre as sessões de PES que nos faltam. Que são, penso que fizemos um apanhado, temos mais uma aula em fevereiro, depois temos uma aula em março e 4 aulas em abril, ok? Portanto, eu queria que vocês me dessem sugestões sobre as sessões de PES até abril. Foi isto que eu lhes pedi para fazer e que elas dentro de minutos vêm aí dizer-nos o que é que falaram sobre isto, está bem? Ok, professora. Mas diga-me só uma coisa, é para fazermos quê? Uma reflexão em texto? Dar uma classificação? Um pequeno parágrafo, ok, em texto, portanto, pequeno parágrafo, uma coisa muito simples, está bem? Ok, professora. Madalena, diga-me, já que estamos aqui, se tem alguma dúvida sobre o trabalho de SARF ou sobre o trabalho de PES. Eu tenho dúvida sobre aquela que supostamente íamos fazer uma lista anotada e depois a professora simplificou só para um. Eu não percebi, foi a parte de nós termos de pegar em alguma coisa prática que fizemos no estágio, não é? Alguma reflexão. Vocês têm o diário de estágio, certo? E, por exemplo, agora a Inês estava-me a dar um exemplo, eu também dei um exemplo aqui quando expliquei o trabalho. Ela no caso dela estava a fazer uma reflexão sobre os diários de atividade das crianças no movimento da escola moderna. Eu tenho obras em casa que com certeza está a ouvir umas marteladas. E ela, a partir dessa reflexão que fez no diário de estágio, por exemplo, sobre se achou interessante, sobre o que é que os alunos disseram relativamente a esse registro, ela depois pega nisso e diz que se quisesse aprofundar essa reflexão, imagino que queria pôr depois no relatório final de estágio, como é que ela ia tratar essa informação. E aí pode dizer assim, eu gostaria de tratar essa documentação através de análise documental e ia fazer uma recolha temática, por exemplo.
E aí ela ia dizer o que é que vai fazer. Depois vocês têm que arranjar referências bibliográficas sobre análise de dados, sobre recolha e análise de dados, e têm que fundamentar a vossa escolha. Ok? Ok. No próprio trabalho, eu dei outro exemplo de fazer um comentário, reflexão sobre um manual escolar. Sim, eu vi, professora. Eu essa vi no aula que a professora gravou. Pronto. Vi esse exemplo. Portanto, agora dei-lhe outro exemplo da Inês. Pode ser outra coisa qualquer, imagino que é o ensino experimental das ciências. Vou fazer um registro qualquer diferente até do próprio protocolo que os miúdos têm que seguir, por exemplo. Portanto, pode ser entrevistas, pode ser, por exemplo, se o comentário for acerca do comportamento da professora sobre um determinado assunto. Imagino que fez uma reflexão sobre os métodos de ensino da leitura, com base num comentário que a professora fez, com base nas observações que fez. Aí pode dizer, para aprofundar este assunto, eu faria uma entrevista. O que é que consistiria essa entrevista? O que é que as referências bibliográficas nos dizem como desenhar uma boa entrevista, por exemplo? Ok? Estou a perceber. Sim, sim, obrigada. E em relação ao trabalho de pés, vocês têm que se fazer em grupos de 3 ou 4, não há qualquer dúvida em relação a isso? Não? Não. Se calhar devia mudar de sítio para não estar tão barulhento. Eu venho já, Madalena. Ok, aqui deve ser um bocadinho mais silencioso. Elas daqui a um minuto já se juntam a nós. Sim, professora. Quem é que disse um sim tão alto? Fui eu, professora Márcia. Então, Márcia, como é que vai a escola da Floresta? Olha, agora estamos em aulas online e está a ser uma seca. Era mais divertido na Floresta. É, muito mais. Até as meninas estão tipo aborrecidas. Ficam aborrecidas, pronto. É mesmo assim. Tem que ser, também com esta chuva. Bem, mas vocês não ligam a isso ao tempo. Para vocês é sempre igual. É sempre bom, exatamente. Diga-me uma coisa, professora. Lembra-se do mail que eu lhe mandei a dizer que não conseguia enviar o vídeo? Lembro. Quer que eu apresente? Pois, era melhor. Quer que eu apresente agora? Sim. Então deixe-me só mandá-las para o intervalo que eu vou já apresentar, está bem?
Mas espera, oh Rita, oh Márcia, agora elas vão dizer o que é que falaram nas suas discussões, portanto, se calhar o melhor era daqui a 15 minutos, pode ser? Pode ser, professora, pode ser. Luana, correu bem, os grupos funcionaram? Sim, professora. Sim, professora. Quem é que quer começar? Nunca há voluntários. Podemos ser nós, professora. Olha, E pronto. a Mara? Sim, eu e a Luana tivemos a falar um bocadinho sobre pronto, aquilo que se tinha passado até aqui e tendo em conta as notas mais ou menos do trabalho, dos trabalhos que temos feito e a pontualidade e a seriedade temos vindo quase sempre. Pronto, nós as duas mais ou menos entre 15 e 16. Por aí. Nossa autoavaliação. A Mara, quando diz a pontualidade e a assiduidade, é preciso não esquecerem a participação. Sim, nós também tivemos em conta, sim, isso. E também pensar um bocadinho o que é que conta como participação, não é? Sim, sim. É só quando eu vos peço para partilhar, porque já estava pensada a vossa e agendada a vossa participação, ou é também as ocasiões em que as pessoas tomam iniciativas e refletem sobre um determinado ponto ou sugerem alguma coisa. Também há essa diferença na participação, não é? Sim. Ok. Olá, Daniela. Sim, professora, peço desculpa. Era só para dizer que eu hoje só entrei agora e só vou conseguir estar mesmo até às 10h30, porque estou a ter uma aula com a minha turma. Está bem. Eu já percebi que isto acontece com muita gente. Daniela, eu vou pedir-lhe um favor. Para eu não estar a repetir tudo, eu vou simplesmente colocar aqui, fazer um copy-paste daquilo que está no chat ou no bate-papo e reenviar. Nós fizemos uma pequena reflexão sobre como seria a vossa autoavaliação de PES até aqui, de acordo com os critérios que estão no... Obrigada, já consigo ver tudo, a partilha inclusive. Só não consigo ver todos os meninos, o que é uma pena, não sei como é que aparece aí, eu consigo ver 7. Andreia, tenho que fechar o... Ok. Então, depois se vocês tiverem alguma dúvida, digam, mas as meninas que estiveram em grupo estavam a falar, quem não teve oportunidade, como a Daniela e a Madalena, também já expliquei, a Madalena, vocês mandam-me um curto parágrafo com a vossa autoavaliação, ok? Se tiverem alguma dúvida, vocês dizem-me, está bem? Pronto. Mara, desculpe lá, eu interrompi, não sei se a Mara... Não faz mal. Está tudo bem? Já está tudo dito, Mara? Nós só tínhamos ainda a sugestão que a professora disse que para encontrarmos assuntos para a professora depois abordar no futuro. Exato, e então? Como nós agora estamos online, estamos via Zoom, a professora poderia falar mais sobre sugestões ou abordagens que podemos tomar com os alunos online. Ok, boa. Mas é assim, professora, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Em 2 semanas isto muda tudo, por isso é um bocadinho complicado prever o que é que poderíamos falar daqui para a frente. E pronto, a única coisa que nos ocorreu foi isto. Sim, mas eu por acaso acho que é uma boa ideia. Eu até estava a pensar o seguinte, obviamente não estar a planear não sei quantas aulas sobre o assunto, mas vocês lembram-se daquele site da Iniciativa Educação que eu vos pedi para verem por causa dos artigos? Sim. Eles também têm muita coisa sobre o ensino online e eu posso fazer um pequeno apanhado sobre os princípios gerais do ensino online e algumas estratégias pedagógicas e, portanto, podemos tratar um bocadinho esse assunto, acho ótima ideia. Ok. Mais? Quem é o outro grupo ou o outro par de meninas? Quem era? A Jéssica. Joana, diga. Quanto à avaliação, eu acho que, tendo em conta as ponderações que a professora disse, para mim talvez um 16 ou 17, não sei. A Jéssica está indecisa entre o 14 e o 15. Depois, quanto aos assuntos, a Jéssica sugeriu que a professora abordasse o ensino exploratório, porque ela gostava de perceber mais como é que funciona o ensino exploratório, dicas de atividades.
Depois a nossa outra sugestão iria ao encontro da sugestão da Mari e da Luana também. Do ensino online? Do ensino online, sim. Ok, boa. E ficar como tornar o ensino online mais estimulante, sem ser tanto o ensino tradicional. Mas que não precisássemos de pedir aos alunos que imprimissem, portanto, materiais ou assim. Que nós conseguíssemos dinamizar sem precisar de materiais externos, prontos, para além do computador. Ok. Então, eu tomei nota em ensino exploratório, portanto já temos dois tópicos, ensino online e ensino exploratório. Joana, na vossa pequena avaliação, vocês estiveram mais focadas nas notas que foram uma classificação tipo 15, 16, que foram dos trabalhos efetuados até agora, ou também pensaram um pouco na vossa participação no seminário? Em ambas as coisas. Ok. Eu creio que se participo fora também daquilo que a professora sugere. A Jéssica diz que ela, apesar de estar atenta, não participa tanto extra, participa mais nas atividades propostas. Pronto, foi por aí. Ok, ótimo. Mas pensamos que esta cadeira ainda não faltamos. Eu acho que faltei a SARF uma vez, não tenho a certeza. Ok. Em relação a... Falta um par, certo? Ou estou errada? Falta a Rita. Rita? Sim, professora, falta-me. Sim, professora. Então. Falta o nosso grupo. Tendo em conta as percentagens que a professora deu, eu e a Márcia sempre fizemos os trabalhos todos, também fizemos a discussão das planificações, e relativamente ao primeiro tópico, à pontualidade, assiduidade e participação, a Márcia já falou consigo no início, como ela tem o trabalho, nem sempre é possível ela vir. Eu acho que nunca faltei. E a participação, acho que participamos quando a professora pede, fora isso não sei, a Márcia não sei se participa fora disso. Márcia. Fora não participo. Pronto, então é quando a professora sugere. E a Rita? Portanto, talvez, sim, eu também, professora. Ok. Talvez 14, 15. Ok. E diga-me mais em relação a tópicos, a sugestões. As sugestões, talvez atividades, não é bem atividades, mas é a forma de conseguirmos ensinar a dar a matéria aos alunos sem ser pelo, por exemplo, livro digital ou o manual interativo. Talvez atividades para fazer com os meninos sem ser com recurso ao manual. Atividades sem recurso ao manual. Okay. Sim. Porque, por exemplo, professora, eu no meu estágio já fiz, só que agora acho complicado de fazer via Zoom essas atividades, porque eu interagia muito com eles e eles iam ao quadro e tudo, e agora é difícil. Não pois consigo... Não tive ainda ideias para fazer isso. Vocês, por exemplo, já fizeram com os vossos alunos aquilo que nós fazemos aqui nas aulas, deles ficarem em pequenos grupos sozinhos, uns com os outros, em pequenos grupos ou em pares? Já fizeram? Não, professora. Okay. Muitas nós também estamos com o primeiro ano. São muito pequeninos, pois é. Não é? Sim. São. E eles estão acompanhados dos pais? Não? Alguns sim, outros não. Depende. Alguns. Sim. Alguns já E são ajuda, bastante vocês acham que ajuda quando eles estão acompanhados dos pais? Acho que não, acho que se portam mal quando estão acompanhados dos pais, para chamar a atenção Não, e dos eles pais. distraem-se muito também com os pais. Depende. Depende muito. Alguns que necessitam mesmo daquele apoio até para escrever, que não têm ainda muito à vontade a escrever e acho que necessitam mesmo. Portanto, depende muito das situações, estou a perceber. Okay. E alguns pais também dizem as respostas. Respondem pelos... Sim, estão ao lado e estão a dizer para... Olha, diz esta resposta ou diz aquela. Dá para perceber. Ajudam demais. Sim, às vezes atrapalham. Alguns pais nós temos de estar sempre a dar mute porque começam a ralhar com os filhos. Esquecem se estão a ser filmados e gravados. E está toda a gente a ouvir. É muito complicado. Eu não sei, eu sempre achei, quando dava aulas, sempre achei que muitas vezes, não sei como é que é a dinâmica online, muitas vezes presencialmente, que é mais difícil controlar o comportamento de um do que às vezes controlar o comportamento do grupo. Porque eles, quando estão em grupo, eles autorregulam-se uns aos outros, muitas vezes, quando as regras são claras.
e às vezes um a uma acaba por ser mais complicado. Então, o Miguel acabou de chegar. Olá, Miguel. Bom dia, professora. Como está? Está tudo bem, Miguel? Está tudo. Ok. Miguel, tem ali umas coisinhas no bate-papo que eu agora não vou repetir, mas estamos a fazer uma pequena autoavaliação da vossa prestação em PES até agora, no seminário, e eu vou pedir que o Miguel me envie um pequeno parágrafo com estas rúbricas de análise que as vossas colegas tiveram a fazer em pares aqui na aula, está bem? Ok, Não perdemos mais tempo para não repetir tudo, está bem? Miguel, se tiver alguma dúvida, diz-me. Ok, professora, obrigado. Então, vamos ouvir a Márcia e depois acabamos às 10h30, pode ser? Está bem? Márcia, onde é que ela anda? Estou aqui, professora. Eu não sei virar a câmara para o computador. Não sabe virar a câmara. Espera aí. Está Primeiro, aqui. não ia fazer uma partilha, eu tenho que a deixar partilhar, certo? Não, só tenho assim, professora, porque no computador não consigo. Pois, isso assim vai ser um bocadinho difícil para nós vermos. O melhor é falar e nós vamos ouvindo a Márcia. Pronto, está bem. Então, não consegue ver assim, professora? Eu acho que nós não conseguimos ver. Vocês conseguem ou não? Não, então pronto, eu falo. Professora, acho que podia compartilhar ecrã. Sim, Depois não dá. Mas ela não consegue? Porquê é que não Porque eu consegue? Porque eu estou no telefone. Mas espera lá que eu posso entrar no computador. Agora. Só 2 segundos. Espera lá, professora. Professora, eu tenho só uma dúvida antes de irmos. Pode explicar novamente o trabalho de SARF, ou seja, do outro, que eu não entendi também. Obrigada. Certo. Eu estive a explicar à Madalena. Não foi Madalena? Madalena, quer tentar explicar à Mara? Posso tentar, professora? Então vá, força, que eu vou buscar ali a folha, que eu mudei de sítio. Ok. Então, é pegares por exemplo, ensino exploratório, que tu vejas isso no teu estágio. Pegas nisso e depois o trabalho é fazeres como é que tu vais explorar, não é explorar, é aprofundar isso. Vais usar referências e vais dizer, por exemplo, pegas numa referência e vês que esta falta-lhe não sei o quê. Pões lá a referência e por baixo dizes, a este autor falta-lhe falar sobre nananana. Oh, Madalena, desculpa interromper, que trabalho é esse? É o de SARF, amigo. Andréia agora entrou em pânico. É aquele de SARF, das referências. É que era uma lista anotada e passou a ser só uma coisa. Então eu já fiz tudo. Andréia. Andréia, sabes porquê? Era em Porque eu grupo. pensava... É como? Era em grupo. O de SARF não é individual. Nós estamos a falar agora do individual. Pensei que é em grupo. Desculpem. Eu percebi que o individual da lista da lista anotada das referências de 3 páginas era individual e eu já fiz. Eu já imprimi o seu, tem razão. Agora tem razão, já imprimi o seu e tudo. Quer dizer o que é que fez? Estamos quase a acabar. Eu queria Agora dizer. não pode. Não consigo agora. Se me derem 15 minutos, eu consigo. Os meus meninos vão para o intervalo daqui a 15 minutos. Nós vamos acabar às 10h30. Mas ouça, se ainda aqui tivermos, vai falar. Eu vou só tentar complementar o que a Madalena disse. Então, Mara, eu dei exemplos no próprio trabalho, certo? E o que é que a Mara e todos vocês vão ter que fazer? Vão ter que pensar assim, eu vou encontrar uma determinada reflexão no meu diário de estágio e a partir dessa reflexão vou pensar, se eu quisesse analisar este tema, este tópico, por exemplo, o ensino exploratório, o que seja, que métodos de recolha de dados é que eu poderia utilizar que fizessem sentido para explorar esta temática, ok? E pode fazer mais sentido, por exemplo, fazer entrevistas. Eu estava a dar o exemplo de uma reflexão sobre métodos de ensino da leitura. Até acho que foi a Joana, acho que é a Joana que tem isso. Foi. Como reflexão, exatamente. A Joana, quer explicar um bocadinho como é que abordou o seu? Sim, eu fui pela análise documental,
acho que faz sentido, portanto, procurar mais autores que falem sobre o tema. E o que é que eu fiz? Eu procurei referências que falassem sobre o tema e depois nelas tentei ver o que é que faltava em cada uma delas. Pronto, eu selecionei, agora não me lembro se foram 4 ou 5, agora só abrindo o trabalho. Pronto, e foi isso que fiz. E antes expliquei o método de recolha de dados também, o que é que era a análise documental, quais é que eram as características dela, as vantagens, as desvantagens. Ou seja, para vocês, para cada fonte, um livro, por exemplo, sobre análise de conteúdo, vai ter determinadas informações sobre análise de conteúdo. Pode falar mais de análise temática, pode falar mais de outra coisa. Outra fonte pode falar de outros aspectos. E não é só o que é que falta a uma ou outra fonte, pode ser em que é que elas se complementam. Se eu fizesse determinada recolha e análise, deveria-me basear mais neste livro ou naquela fonte ou na outra. E assim eu fico com material depois também, para quando for redigir a parte da metodologia do vosso relatório final, vocês já têm ali algum sumo que podem usar, em termos de referências bibliográficas e do conteúdo das mesmas. Essa é a ideia. Está bem? Professora, desculpa. Em relação ainda a esse trabalho, eu, por exemplo, tinha selecionado aqui uma referência que era sobre a consciência fonológica. E depois eu escrevi, por exemplo, foca a importância do treino da consciência fonológica, era para saber o que é que falava, e expliquei tudo. Mas depois disso o que é que não falava? E depois coloquei outras que iam ao encontro também portanto, da nota de campo, dos vários temas. Certo, parece-me bem. Pode ser assim. Pode. Porque assim tem uma noção daquilo que está, da informação que pode ir buscar a essa fonte e daquela informação que não está incluída nessa fonte. Ok. Exato. Professora, por Diga. exemplo, eu pego no ensino exploratório, é só um exemplo. Eu no trabalho tenho de falar sobre o ensino exploratório, ou, por exemplo, para analisar ou para aprofundar o tema do ensino exploratório, eu uso, por exemplo, notas de campo e aprofundo então as notas de campo. Exatamente, o objetivo é aprofundar como é que faria as notas de campo e não tanto o tema em si, o tópico Depois em as si. referências é relativamente às notas de campo. É sempre relativamente à metodologia. Ok? É o que professora, já percebi, finalmente já percebi. Ok. Obrigada, Mara, ainda bem. Mais questões? Não? Podemos deixar a Márcia falar? Márcia, já consegue? Sim, professora. Já está. Força, Márcia. Conseguem ver? Sim. Só que está um bocadinho pequenino. Isso. Está bom? Agora está melhor. Pronto, mas eu fiz uma reflexão doméstica, é a minha primeira reflexão que eu estou a apresentar. E aqui eu falo um bocadinho da legislação e como é que eu espero que corra ao estágio. Digo que o ensino doméstico não tem nada a ver com o ensino tradicional, porque é uma metodologia completamente diferente. Fui à lei, porque existe uma lei que saiu em 2019, em fevereiro, que diz que o ensino doméstico visa dar resposta aos pais por motivos pessoais ou profissionais que queiram tirar os filhos da... Falo aqui um bocadinho do processo que eles passam para ficar neste tipo de ensino, porque eles têm uma escola onde estão matriculados normalmente, como se fossem alunos de lá, mas que estão fora. Fala das provas que eles têm que fazer para passar de ciclo e depois dou aqui uma breve... Aqui dou uma breve opinião minha, baseada na portaria que saiu do Ministério da Educação. E pronto, professor, é isto. E aqui tenho as referências que eu usei, que foram duas, que foi a portaria e foi o livro do Albano Estrela. E quem é a sua professora? É a professora Sandrina ou é... É a professora Sandrina. E por isso é que já fez esta reflexão com os autores, é isso? Exatamente, exato. E, portanto, aqui, em relação à observação da sala de aula, desta fonte da professora Estrela, o que é que usou?
Usei a parte da observação. Como é que Não. ele acha que a observação faz parte do processo? Professora? Ok. Vocês têm alguma questão para a Márcia? Já conheciam? Ouviu o que eu disse, professora? Diga. Se está-me a ouvir bem, porque eu não consigo ouvir bem. Às vezes falha um bocadinho, Márcia. Pois. Mas no essencial acho que nós conseguimos perceber. Eu não sei se as suas colegas já tinham conhecimento destes contextos alternativos do ensino doméstico. Alguém tem alguma questão, comentário para a Márcia? Nós já estamos a falar nisso, numa das cadeiras. E agora com a pandemia, eu, por exemplo, agora tenho lá um aluno no estágio online, que ele aparece nas aulas online, mas não está nas aulas presenciais. E ele faz parte do ensino doméstico dentro do mesmo colégio. Segundo o que a professora cooperante me explicou, há um núcleo no colégio direcionado só para esses alunos. Os pais tiveram medo de enviar para a escola por causa da pandemia, estão a ter aulas em casa. Portanto, mas neste contexto particular da pandemia, não é? Sim, agora não sei se é para continuar ou não. A professora explicou-me que foi um projeto que surgiu nesse âmbito. Ok, percebo. Agora não sei se ficam sempre naquele registro ou não. Mas há uns que isto dá ficam para sempre ser neste escola. não é, Márcia? Sim. Isto é mesmo uma opção Aulas dos pais. dos pais, certo. Mas muitas das vezes ocorre porque as crianças ou sofrem de bullying por parte dos professores também, não só dos colegas, mas também dos professores, porque há professores que são ainda à moda antiga, mas mais por causa dos colegas. Ok. Portanto, o que eu estava a tentar compreender é se esta opção faz parte de uma visão filosófica, vá lá, dos pais, no sentido de acharem que é melhor assim para os seus filhos porque estão em casa e porque acham que assim é que deve ser, ou se ocorre mais como consequência de comportamentos ou situações na escola regular que não agradam aos pais. Percebem o que eu quero dizer? São coisas diferentes. Por exemplo, as minhas 3 meninas que eu tenho saíram por motivos de bullying da escola, as 3. E os outros 2 meninos que nós temos também de segundo e terceiro ciclo, um saiu porque é autista e não estava a conseguir lidar com a situação do bullying na escola também. Ok. E o outro é que eu não sei muito bem. Mas é mais à base do bullying, eu sei. Aqui no caso da Márcia, por exemplo, imaginemos que a Márcia vai escolher aqui, como citou a Estrela, e diz que a observação mais utilizada é a observação naturalista ou direta. A Márcia poderia pegar nesta questão da observação naturalista ou direta e dizer, se eu quisesse aprofundar algum tema, eu iria usar a observação naturalista ou direta, por exemplo, a organização da sala de aula, a interação entre professor-aluno, está muito neste âmbito daquilo que a professora Estrela estuda e que fez no seu longo percurso pedagógico. Acho que ela agora já está reformada. Ok. E Márcia, em relação a este tipo de ensino, porquê é que a Márcia diz que só tem 5 crianças? Porque só aquelas é que estão ali naquela escola. Não é escola, aquilo não é uma escola, aquilo é uma academia. Eu tenho 3, não é? Que são as 3 do primeiro ciclo. Ok. Mas já tivemos procura de mais, para virem mais do ensino doméstico connosco. Bem, interessante esta vertente. Acho que agora na pandemia isto reforçou muito o ensino doméstico. Ok. Vocês têm mais alguma questão, comentário para a Márcia? Não? Ok, Márcia, obrigada. Obrigada, professora. Finalmente conseguimos. É verdade. Ok, apesar de algumas interrupções. A Andreia deve estar em aula ainda, ela está com o microfone fechado. Estou aqui, professora, estou a ouvi-la. Diga. Andreia, ainda temos uns minutos. A Andreia quer dizer o que é que fez para o seu trabalho de SARF, sim, de relatório final, SARF.
Vão estar a ouvir ao mesmo tempo que pessoas a falar. Espera aí, professor. Agora é matemática, certo? Mas nós agora estamos a entrar para intervalo. Isto requer uma gestão tecnológica e de... Professora, conseguem ouvir-me assim? É que nós não recebemos Conseguem ouvir-me assim ou não? Conseguimos. Vamos ver se não há muita interferência com o que eles estão a dizer na aula. Vamos lá. Professora, não vai conseguir ouvir-me. Peço desculpa. Andreia. Eu não sei fazer isso. Mas eu já desliguei o meu. Eu não sei desligar o resto. Não, desligas o som do PC. Ou baixas. Exato. Ok, mas... Vai ser matemática, não é mesmo, é certo? É matemática, sim. Ai, peço desculpa, isto está agreste, professora. Pronto, eu estava a dizer que o que eu fiz para o meu trabalho foi, basicamente, peguei num registro de observação que fiz logo no primeiro dia, que tenho, do primeiro dia, e que tem a ver com as crianças que têm acompanhamento de educação especial na escola. E fiz referência àquilo que a professora também mencionou acerca dessas crianças. E então expliquei que, para compreender melhor aquele tema, ia recorrer ao método de recolha de dados, que é a análise documental. Depois expliquei, também muito resumidamente, segundo diferentes autores, as vantagens e as desvantagens da análise documental, se bem que encontrei foi mais vantagens. Desvantagens foi um bocado difícil, acho que só encontrei 2 ou 3, então ficou um bocado resumida a parte das desvantagens. E depois o que fiz basicamente foi pegar em 3 documentos diferentes, um artigo, um livro e uma lei, um decreto de lei que todos conhecem, que tem a ver com a educação inclusiva, e explicar porque é que essas 3 referências seriam vantajosas para analisar então este tema e para melhor o compreender, e foi assim, a estrutura do meu trabalho é esta. Acabei por ter depois no fim, umas talvez 9 ou 10 referências, mas o foco das referências sobre o tema são 3. Exato, e eu também não exigia que vocês tivessem 10. Não, nem mas nada. tem a ver com os autores que depois fui à procura para descrever o método em si, o método de recolha de dados utilizado. Ok, muito bem, parece-me bem. Uma coisa. Sim. Para onde é que a gente envia o trabalho? Não é para o Moodle? Eu não sei se já criei uma pasta, mas acho que sim. É porque eu já fiz o trabalho também. Quer que eu lhe envie para o mail? Espera aí, porque eu acho que já abri... Alguém viu o Moodle ultimamente? Não. Eu não aparecia, não sei se entretanto a professora... Eu tenho a impressão que entretanto já pus. Eu pensei pôr e não pus, deixem-me lá ver. Não, mas estamos a falar em SARF e eu estou em PES. Não, eu quero SARF. Não sei se eu sonhei que pus e não pus. Entrega de trabalhos, lista de referências. E está aqui a pastinha, não é isto? Ok. Vocês conseguem ver? Ainda não aparecia. Eu acho que se calhar pus ontem, mas se calhar pus ao final do dia. Portanto, já aqui está bem? Ok. Obrigada, professora, obrigada. Obrigada. Vou dar uma palavrinha. Ok, então... Para dar uma palavrinha. Ela agora deve estar a falar com os outros, não é? Ok, isto é uma confusão. Bem, meninas, ficamos por aqui. Meninas e meninos, que Miguel também está. Alguma dúvida, digam, está bem? E encontramos-nos para SARF antes de PES, penso eu, de acordo com o cronograma. Professora, diga uma coisa, quando é que vai acabar estas aulas? Eu pensava que era hoje. Pois, porque no meu cronograma eu só pus atividades até hoje. Pois. E agora vou fazer um novo cronograma com base nas sugestões que vocês disseram de tópicos para o resto das aulas. E nós vamos ter mais 6 aulas, ok? A nossa próxima aula de PES é no dia 23 de fevereiro. Depois temos uma aula em março e temos 4 aulas em abril. Se vocês olharem para o cronograma geral, que tem tudo, que tem SARF, que tem PES, vocês veem isso, está bem? E também está no Moodle este cronograma geral, está bem, Márcia? Está bem, professora, está bem. Ok. É relação... Ok, isto não é para mim. Professora, vou ter que sair, está bem? Está bem. Então vá. Em relação a SARF,
vocês vejam o cronograma geral se tiverem alguma dúvida quanto a datas. Se tiverem alguma dúvida quanto a datas ou trabalhos ou o que seja, vocês mandam-me um e-mail, está bem? Ok, professora. Está certo, Em Miguel? relação à nossa autoavaliação que os colegas fizeram, eu posso mandar-lhe um parágrafo em um Word sobre o tema? Exatamente, Andreia, penso que tem acesso ao que está no bate-papo. Está lá tudo. Se tiverem alguma questão, manda-me um e-mail, está bem? Está bem, professora, mas também tenho aqui amigas, alguma coisa eu pergunto-lhes, não há problema. Exatamente, elas Obrigada, também já professora. fizeram, ok? Sim, Está obrigada. bem? Está bem, Miguel? Sim, professora, sim. Obrigado. Ok. Pronto, então vá, tudo a correr bem. Obrigada, professora. Peço Adeus, desculpa professora. por hoje. Obrigada. Obrigado, Adeus, professora. Professora, desculpe lá por hoje e obrigada pela sua compreensão. Muito obrigada. Sim, claro, professora. isso é o mais importante. Pronto, espero que não tenha levado a mal. Peço desculpa. Um Nada, beijinho. nada, Tudo nada. a Bom correr bem. trabalho. Vá. Obrigada, igualmente. Um Tchau. beijinho. Tchau, tchau.